Boa tarde. Convenções partidárias iniciam hoje e seguem até o dia 5 de agosto. CAERN faz intervenções na Avenida Ayrton Senna, em Nova Parnamirim. Forraço, Festival de Música Autoral, começa hoje na Zona Norte de Natal. Meu convidado hoje é o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Estamos na reta final das conversas dos partidos antes das convenções partidárias. O jogo eleitoral está se definindo, hein? Sexta-feira, 20 de julho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece. Está começando. A Companhia de Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, iniciou intervenções na Avenida Ayrton Senna, em Nova Parnamirim. Uma faixa da via será interditada durante as obras. A repórter Milena Pontes tem mais informações. A primeira intervenção está acontecendo no sentido Parnamirim-Natal para a ampliação da rede de abastecimento da região. A segunda será iniciada nesta sexta-feira para o início da implantação da rede de esgotamento sanitário. Essa obra de água ela já é bem mais antiga. Esse contrato atual ele foi iniciado agora em março, né? Tem até talvez o final do ano para a gente concluir. E a de esgotamento sanitário não. É uma obra de 2 anos, com recursos tomados pelo município e com convênio assinado com a CAERN e que já foi iniciado desse mês agora, de início, final de junho, começo de julho, e que a gente está iniciando ali na Ayrton Senna agora um dos trechos. Uma faixa da via será interditada no sentido Natal-Parnamirim. Quando concluídos os serviços na Avenida Ayrton Senna, as equipes da CAERN seguem pela Avenida Maria Lacerda e adjacentes. Toda intervenção que a CAERN tem que fazer em qualquer via pública, ela tem que solicitar a autorização do município, onde ela vai atuar. Geralmente são vias que são movimentadas, ou mesmo que não seja, o município é quem determina os desvios que vão ser feitos e a CAERN faz a sinalização e cumpre aquilo que é determinado pelo município. A obra será executada por trechos para evitar uma maior interdição do trânsito. O abastecimento de água segue normal na região. O prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias. A de água vai terminar mais cedo, então um trecho vai ser liberado. E a de esgoto, essa é que vai terminar e vai se completar com 90 dias. Eleições 2018. Quem precisa de uma boia de salvação, hein? O jogo eleitoral está aberto, aliás, está perto de encerrar sua primeira fase, a de pré-campanha. E as convenções partidárias, que começam hoje e seguem até o dia 5 de agosto, são um marco que separam esta fase, a fase de pré-campanha, do processo eleitoral propriamente dito. O grupo de Rosalba, abrigado no PP, Partido Progressista, fechou com Carlos Eduardo Alves. Apoio importante, tradicional, que une de uma só vez 3 famílias poderosas na política do Rio Grande do Norte: Alves, Maia e Rosado. Já o governador Robinson Faria, candidato à reeleição, exibe outros apoios não menos importantes: PSDB, IPR, entre outras legendas. Fátima Bezerra, líder nas pesquisas, se agarrou ao aliado histórico PCdoB e se aproximou de legendas mais conservadoras, como o PHS, que oferece a pré-candidata ao Senado, Zenaide Maia, irmã de João Maia, do PR. PSTU vai de Dário Barbosa, PSOL de Carlos Alberto, professor Carlos Alberto, e o Solidariedade do engenheiro Breno Queiroga. O que me chama mais atenção neste momento de definições é o abandono da pré-candidatura do atual vice-governador Fábio Dantas, que se lançou ao governo. Antes cortejado por legendas como PSDB e apresentado como potencial nome para barrar o projeto de reeleição do governador Robinson, lembrado inclusive para o Senado numa composição com o Partido dos Trabalhadores, Fábio Dantas chega às convenções jogado à própria sorte. A inanição eleitoral de Fábio Dantas colocou em risco os projetos de reeleição de Ricardo Mota, deputado estadual, e do filho dele, Rafael Mota, deputado federal. Pai e filho fizeram uma aposta que não deu certo. Segundo me parece, estão com as portas abertas da coligação de Carlos Eduardo,
para a disputa proporcional, bastante congestionada, tanto para Rafael como para Ricardo Mota, no caso da Câmara dos Deputados, com gente de peso, como Agripino Maia e Walter Alves, para complicar a vida de Rafael. A chapa majoritária de Carlos Eduardo fechou de vez. Fábio Dantas não tem espaço nela. Quantas conversas com o Partido dos Trabalhadores, foi exigida do PSB uma autocrítica em relação ao impeachment de Dilma. O deputado Rafael Mota votou pelo afastamento da presidente petista e disse que fez o que era certo naquele momento. Os petistas, que mantêm a narrativa do golpe, ficaram pé da vida com a posição do jovem Mota. Ou seja, o PSB está à deriva. Aguarda-se uma boia de salvação. Chegou o dia da primeira eliminatória do Forraço, Festival de Música Autoral, com promoção da Banda de Natal. São 32 composições de artistas da terra. A festa acontece até domingo no ginásio Nélio Dias e você está convidado, hein? Jackson Damasceno tem mais informações. Os operários estão trabalhando com gosto. Falta pouco para tudo ficar pronto para o Forraço, o Festival de Música Potiguar, onde os artistas disputam o título para a mais bela canção. A partir deste ano, a Band promove o espetáculo, que começa hoje e vai até o domingo, no estacionamento do ginásio Nélio Dias. Essa edição do Forraço, ela traz essa oportunidade para os artistas da casa, ou seja, para as pessoas da nossa terra, poderem colocar suas músicas em evidência, né? A gente dá a oportunidade para novos talentos aparecerem no mercado e trazerem para cá, para o largo do ginásio, as suas músicas e apresentar aqui para o público. A estrutura montada é caprichada, um grande palco, banheiros químicos, parquinho para as crianças. Melhor ainda, este ano o festival acontece junto com o Festival de Quadrilhas da Prefeitura de Natal, o último do ano. Tem ainda as apresentações das bandas Banca de Bacana, as Nordestinas e Luizinho Nobre. O evento começa hoje à noite com grandes atrações e presença de alguns cantores já da terra consagrados para poder fazer parte do evento. O Forraço está em sua 12ª edição e se consagrou por trazer o fino da música popular potiguar, não só através de novos talentos, mas como homenagem a nomes consagrados da nossa música. Eles que têm no Forraço a oportunidade de mostrar novas e belas músicas do nosso estado. Eventos como esse a gente espera, né, que ocorram com frequência no nosso estado, na nossa cidade, para divulgar o nosso trabalho. Veja a seguir minha entrevista com o deputado federal Fábio Faria, um dos principais articuladores da campanha de reeleição do governador Robinson Faria. Temporada de convenções começa hoje e segue até o dia 5 de agosto. O RN Acontece volta em instantes. É notório que o governador Robinson Faria se recuperou politicamente para o projeto de reeleição. Entre os partidos que subirão no palanque de Robinson está o PSDB de Ezequiel Ferreira e também o PR de João Maia. Outras legendas já estão acertadas e outras a caminho. Um dos articuladores da campanha do governador é o deputado federal Fábio Faria, do PSD, filho de Robinson, e defensor ferrenho da atual gestão. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Chapa quase fechada, qual é o panorama hoje do grupo do governador para enfrentar a reeleição? Então, Diógenes, hoje o governador é pré-candidato, né? Como você falou, tem o PSDB, que é o maior partido hoje do Estado, né? Falando na composição da Assembleia, o PR, nós temos o PRB, o PTB, PPS, PROS, né? PPS, o Avante, o PRP. São 11 partidos, né, que compõem o PMN, o PMB, que compõem a nossa coligação. E a chapa? Está fechada? Vai ficar por isso mesmo? Como é que vocês estão definindo na reta final? Então, Diógenes, a chapa, o governador optou, junto com o grupo, de ter um candidato ao Senado, né, que vai ser o ex-senador e ex-governador Geraldo Mello, porque nós entendemos que
se você analisar as últimas campanhas, né, do Estado, até nas campanhas em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando tem mais de 2 candidaturas, normalmente você sai com um candidato a senador forte. Nas eleições passadas, tirando 2010, sempre se elegeu um senador de um lado e um senador do outro. E eles, para compor a chapa, colocavam um senador laranja, um candidato que não tinha condição de se eleger para cumprir tabela. Para bater esteira. Para bater esteira. E nós optamos de não fazer isso, até porque hoje a população está muito atenta e nós teremos um candidato ao Senado. Já que estamos falando de Geraldo Mello, ele defendeu, dentro do partido, o apoio a Fábio Dantas, pré-candidato a governador, né, que era inclusive aliado de vocês, mas rompeu para disputar essa eleição. Isso está superado? Causou alguma mágoa nesse início de jornada? O que o senhor tem a dizer? Não, Diógenes, está totalmente superado, até porque Fábio Dantas foi o nosso vice-governador, ele é vice-governador, né? Ele procurou, né, colocar a sua candidatura, pré-candidatura na rua. O senador Geraldo Mello era um entusiasta, né, nunca escondeu isso, e ele mesmo disse que Fábio Dantas não teria viabilizado ele disse, Fábio, ele esteve comigo recentemente e disse, eu sou muito pragmático, dos 3 nomes que estão colocados, de Fátima, Carlos Eduardo e Robson, eu voto em Robson, mesmo que eu não tivesse na coligação, Geraldo. Então, eu acho que ele, dos 3 nomes, é a melhor opção que nós temos, né? Enfrentou uma crise enorme, está superando a crise, né? Conhece o Estado, porque mais do que ninguém, você atravessar uma crise precisa de uma dedicação integral. Então, tem uma equipe muito boa, tanto é que muitos apostavam, inclusive Fábio dizia isso, Fábio Dantas, que chegaria no mês de julho com 3 folhas de atraso, se não tivesse, né, a demissão de servidores. E aí ele não demitiu, porque poderia ter demitido 2 anos antes e ter colocado a folha em dia, preferiu assumir o desgaste e colocou a folha em dia sem demitir nenhum servidor, né? Virou o ano o Estado devendo 800 milhões e hoje estamos a condição hoje do Estado 130 milhões para colocar o 10º em dia, que o restante do 10º em 2017, isso já tem aprovado a antecipação dos royalties e outros recursos extraordinários. Então, assim, o governo está, eu diria aí, cumpriu bem o seu papel de colocar despesa dentro de receita num momento de crise grave, crise política nacional, crise econômica, crise de todos os lados. Eu queria deixar um pouquinho essa avaliação do governo para mais adiante, para esgotar essa questão da chapa. Vice, vocês têm alguma definição? Estão esperando o quê para anunciar o candidato a vice? Então, Diógenes, o vice vai ser escolhido dentro da composição dos partidos, né? Eu diria a você que as reuniões sobre o vice começaram, né? Ela estava... Já pode adiantar alguns estavam nomes? Falando sobre nome... Nomes? Não vou adiantar, mas eu garanto que não vai ser um vice à la Gileno Guanabara. Ele não vai sair como foi que Vilma, né, colocou o Gileno Guanabara. Não vai sair da cozinha da casa do governador, nem da casa do PR, do Ou seja, PSDB. vai ser um vice representativo. Não será, não iremos dar um emprego de vice, né? E temos que ter responsabilidade com o Rio Grande do Norte. Né? Isso foi feito com o Fábio Dantas lá atrás? Não, Fábio Dantas era deputado estadual, foi 2 vezes deputado estadual, é um bom quadro, né? Eu gosto de Fábio, é um amigo. Você lamenta o rompimento político dele com o seu grupo político? Eu lamento, mas eu entendo, porque naquele momento ele tinha o direito de buscar o seu caminho e ele poderia ter conseguido. Então, eu acho que a conjuntura política não deu certo, mas ele foi ousado. Então, eu acho que para você dar um passo maior na política, você tem que ter ousadia. E ele está no jogo, eu não sei o que vai acontecer ainda com o PSB. Até hoje eles estão com a candidatura mantida. Então, a chapa está em aberto só para vice. Quando é que vai ser a convenção do Dia 29. do PSD? Dia 29, esse né? domingo que vem, o outro. E até lá, vocês querem ter resolvido isso, né? Não, já tem os nomes que já estão
sendo avaliados pelo grupo, né? Eu acho que tem que ter uma grande responsabilidade. O vice-governador, ele poderá governar o estado, né? Porque você vê o vice-prefeito de Natal, por exemplo, Carlos Eduardo, se elegeu prometendo não renunciar, né? Ele falou isso no programa de TV, falou no debate, falou no Twitter, porque ele tinha colocado um vice de Caicó, não desmerecendo a cidade de Caicó, a bela cidade de Caicó, mas é diferente de você ter um vice que conhece os problemas de Natal. E ele, mais uma vez, né, para mim não era dúvida, porque eu conheço a palavra do ex-prefeito de Natal, não existe, Carlos Eduardo. Em 2012, a família foi contra ele em 2012, Henrique, Alves, todos apoiaram Hermano Moraes. E o único que apoiou o Carlos Eduardo fomos nós, do PSD. Na época, um partido com 42 deputados, maior tempo de TV. E ele subiu no nosso palanque e disse: eu só tenho um compromisso com vocês, que é apoiar Robson Faria em 2014, e nos traiu. Então, eu sabia que ele ia trair Natal quando ele assumiu para ser prefeito por 4 anos, só foi por 9 meses. Deputado, a líder das pesquisas para o governo do estado é a petista Fátima Bezerra. Nesse momento, o principal adversário do governador Robson é Carlos Eduardo? Não, eu acho que a campanha nem começou ainda, né, Diógenes? Ninguém sabe o que vai acontecer. Historicamente, elas são polarizadas no Rio Grande do Norte. Mas são 3 candidaturas, né? Você vê o governo do estado, ele enfrentou uma grave crise, né? Tivemos 2016 foi o ano de maior recessão do Brasil, tivemos a Lava Jato aí 3 anos, né? 2 denúncias do presidente da República. O ano passado, praticamente, o Congresso Nacional ficou só votando denúncias. Tomando agenda, né? Tomando agenda. Então, o Estado estava trabalhando para tentar sair dessa crise, né? Então, assim, o governador era dado como praticamente carta fora do baralho 3 meses atrás. Então, ele mostrou que o governo vinha trabalhando. Tanto é que quando ele colocou a folha em dia, foi uma surpresa, né? A classe política não esperava isso, mas o governo já vinha trabalhando com essa possibilidade. Mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida retomaremos a entrevista com o deputado federal Fábio Faria. Aguarde só um instante. Estamos de volta com a entrevista do deputado federal Fábio Faria. O senhor fazia uma avaliação de governo? Sim ou não? O governador, não, é pelo cargo, pela importância do cargo. Não vale. O governador Robson Faria iniciou o ano com folha atrasada, ainda não pagou, hein? Parte do 13º. Tem muita gente reclamando ainda. E com problema na segurança pública. Foram os principais problemas que ele enfrentou ao longo desses anos. Isso está superado na sua avaliação? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Diógenes, quem prometer, né, superar esse problema está mentindo, né? Mas ele prometeu na campanha passada, governador da segurança pública, claro, né? Ele está enfrentando. Quando o governador assumiu, se você lembrar bem, recordar, porque hoje os gestores eles sempre são bombardeados, né? Assim, realmente está normal isso no Brasil. Você assume o cargo, você começa a receber tiro e as pessoas começam a nem avaliar, já redes sociais e vai espalhando. Quem se eleger esse ano vai ter que enfrentar isso no ano que vem, né? Então, em março, já teve uma rebelião no presídio. Logo em março. Se você lembrar, com 3 meses de governo, já estava a Força Nacional, porque tinha uma facção, né, o Sindicato do Crime contra o PCC, no presídio. Ali de 1.100, era 550 de um lado, 550 do outro, explodiram o presídio no Amazonas. E essa guerra das facções, ela tomou uma dimensão que nacionalizou isso, né? Você vê o Rio de Janeiro, cidade olímpica, teve que está sob intervenção nacional e nós nem podemos votar PEC. Você vê o estado do Ceará está explodido da segurança. A insegurança. O estado de Pernambuco nem se fala, a capital Recife nem se fala. E o Rio Grande do Norte não é diferente, mas isso não é porque o governador do Ceará não está fazendo, nem o governador de Pernambuco está fazendo, nem o do Rio de Janeiro, nem o de São Paulo, não, porque a segurança pública hoje é o tema nacional. Você vê as candidaturas a presidente,
o tema vai ser segurança pública. Foi criado um ministério, inclusive. Foi criado um ministério agora com Raul Jungmann. Então, nós temos que saber que estamos num momento crítico e nós não temos recurso. Né? Falta recurso hoje para os governos. Você vê o desafio hoje de um prefeito, de um governador, é pagar a folha. É colocar a folha em dia. Eu converso com um prefeito, ele chega, lá estamos muito bem na cidade, estamos com a folha em dia. Antes não tinha esse discurso. Antigamente, olha, deputado, precisa aqui do emenda aqui para fazer uma praça, para asfaltar uma estrada, preciso para construir casa. Hoje não, eles querem custeio. Por conta de folha atrasada, por conta de problemas na segurança pública, a avaliação do governo de Robson é baixa. Né? Há uma rejeição. Isso vai ser superado? Isso vai ser entendido na hora da campanha eleitoral? Diógenes, em primeiro lugar, o governo do estado teve atraso de folha, como a capital teve. O prefeito de Natal atrasou a folha. Um mês depois que ele se elegeu, o prefeito de Natal se reelegeu, ele atrasou a folha da capital. E isso a população também sabe. Então, você vê hoje, você fala, você não consegue andar em Natal. Os buracos nas ruas de Natal tomaram conta. O prefeito de Natal não existe. Ele passa o dia fazendo foto política. Ou ele está em Brasília conversando com os partidos, ou ele está fazendo foto política dentro fazendo a campanha do filho dele para deputado estadual. Então, nós recebemos uma herança em Natal que quem está pagando isso é o natalense. Então, óbvio que o governador sofre porque os adversários são donos das maiores emissoras, os maiores jornais, os maiores veículos. Então, é bombardeio todos os dias. Começa às 7 horas da manhã, tem meio-dia, tem à noite. Então, mas eu acho que isso no momento certo, que é no horário eleitoral, o eleitor vai poder decidir. Então, eu tenho tranquilidade com isso, que o governador tem feito muitas entregas, mesmo com crise. Voltando à montagem do palanque, nós tivemos essa semana a notícia que a prefeita de Mossoró, Rosalba Cialini, vai apoiar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Rosalba teve como vice Robson e no segundo turno da eleição passada, na eleição estadual, houve o apoio de Rosalba a Robson. O senhor esperava um desfecho diferente disso? Qual foi a expectativa do seu grupo em relação ao apoio de Rosalba? Primeiro, Deus, eu quero deixar claro que Rosalba não declarou apoio ao governador Robson no segundo turno, na campanha de 2014. Mas, assim, ficou subentendido, muita gente... O pessoal dela votou, enfim. Isso foi no sábado, um dia antes da eleição, do segundo turno, que surgiu essa história. Quer dizer, não houve um apoio formal, mas muita gente atribui que na reta final ela deu uma força muito grande, inclusive possibilitou a virada de Robson. O que existia, Diógenes, não atribuo a isso também. Né? Existiu um clima no segundo turno de vitória. A ex-governadora Rosalba não foi candidata porque o senador José Agripino não deu legenda a ela. Ela tinha o direito de ser candidata à reeleição, ela foi preterida pelo presidente do partido do DEM, que quis dar o partido apoiar a reeleição, a candidatura de Henrique Eduardo Alves, que na época era presidente da Câmara. Então, o PMDB fez um acordão que se uniu com o DEM, de José Agripino Maia, e não deram legenda a Rosalba, que poderia ser candidata, poderia ter ido para o segundo turno, poderia ter ganhado. Isso foi superado, né? Porque ela se juntou aos algozes, né? Isso é o que Mossoró reagiu. Mossoró passou 4 anos ouvindo que Rosalba não estaria ao lado de Agripino e de Henrique. Ela ficaria com qualquer pessoa, menos com Agripino e com Henrique. Porque ela não iria se unir ao acordão. Então, assim, eu acho que isso é que faz com que a população tenha descrédito em nós, políticos. A classe política tem que sair de casa e ouvir o povo, porque a reação é muito grande. Eu sei que as pessoas estão me assistindo aqui e ficam com raiva, porque elas estão indignadas. Você acha que vai haver reação em relação a essa composição de Rosalba? Diógenes, a reação que eu estou vendo é que Rosalba, os rosados, se uniram aos Alves e aos Maia. Mais uma vez, são 70 anos de oligarquia, Alves, Maia e Rosado. E mais uma vez, Rosalba tirou de dentro de casa um filho
para colocar o filho como vice-governador, que nunca foi nada. Cadu Ciarline, né? Que vai ser o vice de... Não tenho nada contra Cadu, nada contra Rosalba, mas assim, eles, eu acho que eles estão vivendo numa bolha. Eles não saíram de casa para analisar isso. Você não pode colocar um filho seu, que nunca foi político, para ser vice-governador, para governar um estado. Imagina Natal ficar com o deputado de Caicó e o estado ficar com uma pessoa que não tem experiência nenhuma política. Então, assim, até os aliados de Rosalba disseram, realmente, isso aí foi uma indicação a Lagilene Guanabara. Eu acho que Rosalba não quer ganhar a eleição, porque indicar o filho que, sem desmerecer ele, mas assim, não viu o seu grupo político, não buscou nas suas alianças que tem dentro para ver o melhor nome. Então, assim, só tenho a me aliar aí à população que se indigna com esse tipo de atitude. Só para encerrar, nosso tempo já acabou, mas cabe a pergunta, sucessão presidencial. Como o PSDB vai marchar na eleição? Vai ficar no centrão? Vai apoiar Geraldo Alckmin, como o noticiário tem apresentado? O PSD. PSD, aliás, desculpa, PSD. Não, o PSD... É o seu partido. O PSD, do nosso presidente Gilberto Kassab, ele formou aliança, né, em São Paulo com o PSDB e nacionalmente com o Geraldo Alckmin. Já está batido o martelo nisso, né? E João Dória em São Paulo. E pelo que eu vi nas notícias de ontem, o Centrão, né, está caminhando para a candidatura de Alckmin. Agora vão anunciar sexta-feira, né? Como política todo dia. Pois é, muda. Está demorando a história da nuvem, né? A história da nuvem. Mas eu acho que esse é o caminho. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do deputado federal Fábio Faria aqui no nosso programa. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diógenes. Obrigado a todos vocês aí. Estou à disposição. E vamos acompanhar a campanha, né? Vamos. É isso aí. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá.